pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Para quem não me conhece, eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer esta bolsa que se transforma em mochila, gente. Olha só que coisa mais linda. Ela tem aqui um bolsinho na parte da frente e tem um outro bolso aqui na parte interna. Olha só. Aqui ela tá funcionando como uma bolsa transversal, ó. Mas aí para transformar ela numa mochilinha é super simples, é só tirar aqui, ó, a alça. Aqui ela tem um suporte, você passa a alça aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E depois é só colocar os mosquetões aqui, encaixar eles nesses tirantes aqui. E aí ela já funciona, ó, como uma mochila, né? E a alça, ela é regulável, então você regula aí de acordo com a altura. Para fazer esse projeto, eu utilizei as sarjas impermeáveis lá da Avimor Tecidos. Vou deixar aqui o link da loja deles na descrição do vídeo. Vão lá conferir, porque eles têm, além dessas opções aqui, muitas outras opções de sarjas, tecidos digitais e, claro, que tem um cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Então, clica no link que está aqui na descrição. Pessoal, para começar a nossa aula, primeiro nós vamos aprender a desenhar os moldes e, na sequência, vamos para o passo a passo. Agora, pessoal, antes de começarmos lá, né, o nosso passo a passo, nós vamos aprender a fazer os moldes dessa bolsa mochila. É super simples. Olha só, aqui eu tô utilizando uma folha sulfite mesmo. O que que eu fiz? Eu deixei essa folha sulfite com 25 centímetros de altura. Então, essa minha folha tem 25 centímetros de altura e 21 centímetros de largura. Então, 25 por 21. O primeiro passo vai ser dobrar essa folha ao meio, porque vai facilitar na hora de fazermos o molde. Então, dobra ela aí ao meio bem certinho, dobra ao meio. E aí, o que que nós vamos fazer? Para fazer esses moldes, eu vou utilizar dois objetos que você provavelmente deve ter aí na sua casa. Primeiro, eu vou utilizar essa tampinha, é uma tampinha de plástico. Ela tem 15 centímetros de diâmetro. Ai, Dani, como é que eu vou descobrir se a minha tem esse mesmo diâmetro? É só pegar uma régua e medir aqui, ó. Vocês vão encontrar o diâmetro da tampinha de vocês aí, tá? E vou utilizar aqui, ó, esse cone de linha. Essa linha aqui é aquela de poliamida, sabe? Vou utilizar essa parte aqui, ó, arredondada. Se você não tiver esse cone, você pode procurar aí na sua casa uma tampinha que tenha aproximadamente 7 centímetros de diâmetro e vai dar super certo. Então, qual que vai ser o primeiro passo? A gente vai pegar essa tampinha que tem 15 centímetros de diâmetro e vai posicionar ela assim, ó, rente aqui a parte de cima do seu molde, ó. Então, aqui tá o meu molde, posicionei ela dessa maneira aqui, ó. Então, ela encostou aqui e vai encostar aqui também. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer esse arredondamento aqui, ó. Ó. Tá? Então, eu posicionei ela dessa maneira, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem bem certinho, ó. Ela ficou rente à parte de cima e rente aqui a essa parte aqui. E depois eu só arredondei. Aqui na parte de baixo, vocês vão fazer o seguinte, ó. Desse cantinho pra cá, vocês vão deixar 4 centímetros e desse cantinho aqui, ó, pra cima, 4 centímetros. Então, com a régua, marca aí, ó, 4 e 4, ó. Então, eu marquei aqui, ó, daqui pra cá 4, daqui pra cá 4. E desse cantinho aqui, ó, vocês vão fazer uma linha com 1,5 centímetro, tá? Então, olha só. Ó,
Agora é só pegar o seu cone e unir esses 3 pontos, ó. E fez o arredondamento. Aqui você fez um arredondamento com um raio de 4 centímetros, tá? E agora é só refilar isso aqui. Olha só, fizemos aí o molde. Essa bolsa mochila, ela tem um bolsinho aqui na parte da frente. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar esse mesmo molde, tá? Eu vou falar para vocês aqui a altura desse bolso. Esse bolso, ele vai ter a altura de 15 centímetros. Então, pega aí a sua régua, posiciona ela aqui, ó, rente à extremidade aqui da parte de baixo do seu molde e trace aí uma linha, ó. Então, essa parte aqui, ó, até essa linha é o molde do seu bolso frontal, tá? Então, na hora de cortar, na hora de riscar o tecido, né, é só colocar esse molde em cima e cortar e riscar até essa altura dessa linha. Depois é só fazer a linha utilizando a régua. Então, em um molde, você vai ter os dois moldes, né, do bolso frontal e do espelho. Agora, nós vamos fazer um molde da aba desse bolso frontal. Então, aqui eu estou com um pedaço de papel medindo 16 centímetros de largura, 16 de largura, por 13 de altura. 16 por 13. Vai dobrar ao meio. Dobra ao meio bem certinho. E aí, vai pegar a sua tampinha com 15 centímetros de diâmetro e vai fazer o seguinte, ó. Aqui na parte de baixo, ó, o que vocês vão fazer, ó? Aqui vai ser a parte de baixo da minha aba. Vai posicionar a sua tampinha dessa maneira, ó. Ela vai ficar rente à parte de baixo e rente essa parte aqui da lateral, ó. Vai fazer isso e agora é só fazer o arredondamento. Deixa eu posicionar aqui pro meu lado para eu enxergar certinho. Ó, risquei. Agora é só cortar. E prontinho, já temos o molde da nossa aba. Isso, pessoal, os moldes, né, que nós vamos precisar já estão prontos. As outras medidas, né, do canal do zíper, do fole, né, são retângulos, então eu vou passar a medida lá na lista de materiais. Para fazer essa bolsa mochila, nós vamos precisar, primeiramente, para o corpo dela, cortar de acordo com o molde, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no estruturador. Aqui eu estou utilizando manta e TNT e 2 vezes no tecido de forro. Ela vai ter um bolsinho na frente. Ela vai ter um bolsinho na frente, né? Para esse bolsinho, vocês vão cortar aí também de acordo com o molde, uma vez no tecido da preferência de vocês e uma vez no tecido de forro. Aqui no meu caso, como eu estou utilizando a sarja impermeável, que é um tecido mais encorpado, eu não vou estruturar. Mas se você estiver utilizando um tecido aí mais fininho, como por exemplo o tricoline, você pode estruturar com a manta. Para a aba, nós vamos cortar, né, de acordo com o molde, uma vez no tecido principal, uma vez no estruturador. Aqui eu também estou utilizando a manta e o TNT, e uma vez no tecidinho de forro. Aqui eu fiz aquele trabalho de sobreposição de tecido que eu já ensinei aqui no canal para vocês. Para o canal do zíper, nós vamos precisar cortar a medida de 34 centímetros de comprimento por 5 de largura. 34 por 5, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no tecidinho de forro. Nós vamos precisar de um pedaço de zíper de aproximadamente uns 38, 40 centímetros. Eu sempre gosto de falar uma medida a mais para ficar confortável para colocar o cursor. Vamos precisar de 2 cursores. Para
O fole dessa bolsa mochila, nós vamos cortar a medida de 52 centímetros de comprimento por 10 de largura. 52 por 10, uma vez no tecido principal, uma vez no estruturador e uma vez aqui no tecidinho de forro. Aqui eu também estruturei com manta e TNT. Na mochilinha eu vou colocar um bolsinho simples na parte interna. Então eu cortei aqui um pedaço de tecido medindo 30 de altura por 21 de largura. Tá? O meu tá amassadinho, mas depois eu vou passar. Vamos precisar de uma alça. Aqui é uma alça transversal normal. A minha tem 1,40 m, mas você pode fazer ela maior, tá? De acordo aí com o seu tamanho, de acordo com o tamanho da sua cliente, tá? A minha aqui tem 1,40 m. Vamos precisar cortar também 4 pedaços de tecido, medindo 12 de largura por 10 de altura. 12 por 10, 4 vezes. Vai cortar também um pedacinho de tecido medindo 12 de largura por aproximadamente 12 centímetros de altura. 12 por 12. Vamos precisar de outro pedacinho de tecido medindo 22 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Então, 22 por 8. E vamos precisar de um par de botão imantado. Esse aqui é o de 18 milímetros, para a gente colocar no bolso que vai na parte da frente. Nós vamos começar pela aba do bolso da parte da frente. Então, eu peguei aqui o forro. Aqui na parte de baixo eu encontrei o meio, deixei um espaço de 2,5 centímetros e fiz uma marcação. Depois eu peguei aqui o gabarito, coloquei rente a essa marcação que eu fiz e marquei aqui com lápis esses espaços vazados, né, que fica em cada lateral do gabarito. Feito isso, eu vou pegar aqui o meu abridor de casa, vou abrir e vou colocar a parte macho do meu botão, que é essa parte aqui, ó. Então, eu vou abrir aqui e vou posicionar essa parte do botão. E aí, eu coloco 2 pedaços de manta para dar uma sustentação maior para esse botão, uma vez que esse tecido aqui ele está sem estruturar. Então, eu sempre gosto de colocar 2 pedacinhos de manta aqui, ó. Vou fazer isso. E aí, na sequência, eu pego o gabarito, coloco aqui, e aí é só puxar aqui essas perninhas do botão imantado. Prontinho, botão aplicado. Aqui, pessoal, eu já apliquei a minha etiqueta, olha só que linda. Essa aqui é uma plaquinha. Para quem não sabe, as minhas etiquetas, plaquinhas, são feitas pela Oficina dos Badulaques. Tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo. E tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Então, vão lá conferir. Eles têm uma variedade enorme de materiais. A Lu é uma querida e vai atender vocês com todo carinho. Então, olha só. Feito isso, eu vou pegar aqui o meu tecidinho de forro e vou posicionar direito com direito, dessa maneira. Vou posicionar bem certinho, meio com meio, ó. Vou na máquina, vou passar uma costura em toda a volta e vou deixar essa parte de cima sem costurar. Agora eu vou fazer pequenos piques aqui nessa parte arredondada e vou desvirar. Ai, gente, ela vai ficando lindinha demais, olha só. E agora eu vou passar uma costura de acabamento aqui em toda a volta e já vou fechar essa parte aqui, ó, unindo, né, a parte da frente com a parte do forro, ó. Lembra que a gente não costurou? Então aqui você pode passar uma costurinha só pra ficar tudo preso. Quando é costuras assim, quando é moldes arredondados, vocês podem deixar por conta da máquina para puxar o tecido, gente. Vocês vão só guiando, tá? Para a costura sair bem certinha, ó. Eu não tô colocando força, é a máquina que tá puxando, eu só tô direcionando aqui, ó.
Dessa maneira, a sua costura vai ficar bem arredondadinha, bem certinha, seguindo, né, o molde, literalmente. E agora, a gente vai pegar o bolso, lembra o bolso que nós cortamos? E vamos posicionar direito do forro sobre o direito aqui do tecido principal. O meu forro, ele tá um pouquinho maior que o meu tecido principal, mas não tem problema. Eu cortei um pouquinho maior. Vou na máquina e vou passar uma costura aqui, ó, em cima. Costurei, agora eu vou puxar aqui meu tecido de forro todo para trás. E vou rebater uma costura aqui nessa parte de cima, fazer uma costura de acabamento. Prontinho. Depois nós vamos refilar aqui, eu vou refilar, tá? Quem quiser pode cortar do mesmo tamanho, tá, gente? Eu que acabei cortando aqui um pouquinho maior. Agora, pessoal, nós vamos pegar aqui a parte da frente da nossa bolsa, vai encontrar o meio da parte de baixo e da parte de cima. Aqui da parte de cima, você vai deixar um espaço de 8 centímetros. Então, com a sua régua, você vai marcar aí e deixar um espaço de 8 centímetros. Deixa eu pegar outra régua aqui que vai ser melhor, ó. Aqui, ó. 8 centímetros. Já pode fazer, já pode marcar aqui, posicionar o meio da parte de cima e já encontrar o meio aqui embaixo, ó, e fazer uma pequena linha, tá? Só para guiar na hora que a gente for colocar a nossa aba. Feito isso, a gente vai pegar a nossa aba, vai encontrar o meio aqui da parte de cima e vai posicionar o direito dela sobre o direito aqui do tecido e vai posicionar o meio dela no meio dessa linha que nós fizemos e nós achamos, tá? Então, dessa maneira, verifica se as laterais estão com o mesmo espaço. Vai na máquina e passa uma costura prendendo essa aba. Então, eu passei essa primeira costura aqui, ó, posicionei a aba, passei a costura, agora eu vou pegar essa abinha e vou dobrar ela e vou fazer uma costura aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer duas costuras, uma paralela à outra. Por que eu vou fazer duas? Porque eu quero tampar completamente essa parte aqui, ó, que tá sem acabamento. Prontinho, coloquei a aba, olha só que linda que ela fica. E agora eu vou pegar aquele tecido que vai ser o meu bolso, ó, lembra que tá, meu forro tava maior, eu já refilei e eu ainda não fechei aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, vou posicionar bem certinho aqui na parte da frente do meu espelho, bem certinho, e vou pegar minha abinha, vou fechar ela e vou ver aonde que o botão aqui imantado vai marcar aqui no meu bolso, onde que vai ser a marcação dele, ó. Então, eu vou posicionar e isso aqui fica a critério de vocês, tá, pessoal? Se quiser que a aba fique um pouquinho mais pra cima, tá? Isso aí vai ser a critério de vocês. Então, eu vou posicionar aqui, vou ver onde é que meu botão vai marcar, já marquei aqui, ó, onde eu vou colocar o meu botão. Vou pegar aqui, vou pegar o gabarito, só que agora eu vou posicionar esse círculo aqui vazado em cima da marcação que eu fiz. Vou marcar as laterais e vou colocar a parte macho, a parte fêmea do meu botão imantado. Vou fazer isso e já volto. Apliquei aqui o botão, ó, da mesma maneira que eu apliquei na aba. Agora eu vou posicionar aqui, ó, na parte da frente da minha mochilinha, posiciono bem certinho, já posso até fechar aqui, ó. Ó, prontinho. E agora eu vou na máquina, vou passar uma costura em toda a volta, prendendo esse bolso.
prontinho, já fizemos aqui o nosso bolsinho da parte da frente, olha só que gracinha que ele fica. Agora nós vamos pegar o espelho referente à parte de trás da nossa bolsa, vai encontrar o meio da parte de baixo e o meio da parte de cima, tá? E aí nós vamos pegar aquele tecido medindo 12 por 12 e vamos fazer o seguinte, ó. Em uma das extremidades aqui, a gente vai dobrar 1 centímetro, ó, dobrei. E aí a gente vai fazer uma espécie de tirante, vai encontrar o meio dele e depois vai encontrar as extremidades nesse meio, dessa maneira aqui, ó. E depois vai fazer uma outra dobradura. Feito isso, a gente vai na máquina e vai fazer uma costura assim, ó. A gente vai começar nessa parte aqui que não tem acabamento, vai virar e depois vai subir concluindo a costura. Ó, fiz aqui. Então, ficou uma parte com acabamento e a outra parte sem. A gente vai pegar a parte que está sem acabamento e vai posicionar no meio aqui, ó, do meio que a gente encontrou. Vai encontrar meio com meio dessa maneira. Vai na máquina e vai passar uma costura aqui. Fiz a costurinha. Agora, vocês vão fazer aqui o seguinte, ó. Vocês vão fazer como se fosse um espaçozinho aqui, vai deixar uma folguinha aqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem, tá vendo? Então, uma folguinha. Vai deixar uma folguinha, porque depois a alça vai ter que passar aqui, certo? E vamos passar uma costura aqui embaixo, prendendo esse acabamento, ó. Deixa eu mostrar de pertinho, porque como tá com a mesma estampa, ó, deixei uma folguinha e agora vou passar uma costurinha aqui, ó. Ó, fiz aqui, coloquei o meu suporte aqui, que a alça vai passar por aqui. E agora a gente vai pegar aquela parte e vai fazer como se fosse um tirante. Dobra ao meio, depois eu encontro as extremidades no meio. Ok? A gente vai fazer uma alcinha pra gente colocar aqui em cima. Lembrando que essa parte aqui é opcional, tá? Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Esse aqui é um detalhe, mas não é um detalhe, assim, indispensável. Quem quiser fazer, não precisa. Ó, e agora eu vou passar uma costura em cada lateral. E agora, ó, a gente vai pegar esse detalhezinho, a gente vai posicionar rente aqui, ó, a esse suporte que nós colocamos, ó. Vou colocar um do lado e o outro do outro, porque aí depois vai ficar assim, ó, pra cima. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, ó. Ó. Tá vendo? Fica assim, agora eu vou passar a costurinha. E aí depois, ó, fica aqui, tipo uma alcinha aqui, ó. Lembrando que é opcional, tá, gente? Agora a gente vai fazer os tirantes que a gente vai pôr aqui na lateral da mochilinha, né? Pra fazer o papel de mochilinha. Vou fazer o tirante, gente, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz essa alcinha aqui, tá? Vou dobrar ao meio, depois vou encontrar aqui no meio, depois vou dobrar de novo e vou passar uma costura em cada lateral. Vou fazer isso com os dois e já mostro pra vocês. Aqui, pessoal, ó, já fiz os tirantes, já posicionei na meia argola e agora eu vou posicionar eles aqui embaixo. Vocês vão perceber que tem aqui um arredondamento, certo? Eu vou posicionar esses tirantes dessa maneira aqui, ó. Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem. Assim, ó, meio na diagonal. No início do arredondamento eu posiciono ele, ó, assim. Eu vou colocar aqui. E vou fazer isso do outro lado também. No início do arredondamento eu posiciono. E ó. Vai ficar assim, ó. Ó. E agora eu vou passar a costura prendendo ele. Então, olha só como que ficou, ó. Tá? Ai, Dani, eu não gosto de posicionar assim. Então, você pode posicionar ele aqui embaixo, tá bom?
E agora, quem quiser pode tirar o excesso aqui desse tirante. Faça uma costura bem reforçada, tá, gente? Porque vai ser aqui que vai aguentar a alça, né? Aqui vai aguentar o peso da mochilinha. Embora seja uma peça pequena, é sempre bom a gente se assegurar da qualidade das nossas costuras, tá? Então, a parte de trás, ó, já ficou prontinha. Agora que os espelhos já estão prontos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o bolso da parte interna. Então, eu vou pegar o tecido, que eu tinha falado para vocês, vou dobrar ele aqui ao meio, vou rebater uma costura aqui em cima. Ó, já rebati. Vou pegar um dos espelhos, né, do forro, vou posicionar extremidade com extremidade aqui e vou na máquina passar uma costura prendendo esse bolso. Prontinho. Já costuramos. Agora a gente vai pegar e vai posicionar o avesso do forro sobre o avesso aqui do espelho. Eu vou começar aqui com o da parte de trás. Vou prender aqui. Vou fazer isso aqui com esse aqui também. E vou na máquina passar uma costura em toda a volta, unindo a parte do forro com o direito. Os nossos espelhos ficaram prontos. E um detalhe, gente, o bolso eu coloquei aqui, ó, na parte que seria a parte de trás da nossa bolsa mochila, para ficar equilibrado, porque olha só, eu sempre faço isso. Aqui já não tem um bolso, então eu geralmente coloco o bolso do lado contrário, tá? Então, uma diquinha, não sei se vocês já fazem isso, mas eu sempre faço dessa maneira, eu meio que equilibro, né, a colocação dos bolsos, né? Então, como aqui já tinha esse bolso, eu não ia colocar o outro bolso nessa parte, né? Eu já coloquei nessa outra que não tinha. Agora, nós vamos trabalhar com o canal do zíper. Pessoal, esta é a forma que eu gosto de trabalhar, tá? Eu vou passar aqui para vocês a forma que eu gosto de trabalhar, que eu acho mais fácil, mas se você já tem uma maneira aí de fazer o canal do zíper, né, da colocação do zíper, fique à vontade de fazer da maneira que é confortável para você, tá bom? Então, olha só, como que eu faço? Eu pego aqui o meu zíper, eu destaco ele, e aí eu posiciono ele primeiro no tecido de forro. E como eu faço isso? Eu ponho o avesso dele sobre o direito do forro, desta maneira, colocando os dentinhos posicionados para o lado que tem mais tecido. Faço isso nos dois forros. Vou na máquina, passo uma costura. Eu não utilizo o pé calcador próprio para zíper. Estou utilizando o comum aqui da minha máquina industrial. Agora eu pego o meu tecido que está estruturado, né, e posiciono o direito do meu forro com o direito aqui do meu tecido principal dessa maneira. Faço isso aqui também. Vou na máquina, passo uma costura aqui prendendo. Ó, costurei, agora eu vou puxar o meu tecido de forro todo para trás. E vou rebater uma costura aqui e vou fazer com esse aqui também.
Agora eu vou colocar os cursores. Então, para colocar o cursor, eu tiro primeiro um pedacinho dos dentinhos de um dos lados. Deixa eu tirar aqui esse excesso de linha. Vou posicionar aqui, deixa eu tirar aqui esse... Vou posicionar tecido com tecido e vou colocar o cursor. Posiciono no meio e agora eu vou repetir o processo aqui do outro lado, porque eu vou colocar 2 cursores, mas é opcional, tá, gente? Quem quiser colocar somente um, não tem problema. Prontinho, colocamos. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, só para unir o meu forro com o meu tecido aqui principal. Já passei a costura aqui, olha só que lindo. Agora a gente vai fazer os tirantes para colocar aqui, ó, para ela funcionar como bolsa também. Então, para isso eu vou pegar aqueles outros tecidos medindo 12 de largura por 10 de altura e vou fazer os tirantes da mesma forma que nós fizemos na parte de trás. Vou fazer e já volto. Então, já fiz aqui os meus tirantes, ó. E agora eu vou colocar aqui no meio aqui do meu zíper. Vou fazer isso aqui também do outro lado, meio com meio. Vou deixar passando aí 1,5 centímetros, tá? Sobrando aqui, ó. Quem quiser pôr mais rente, pode pôr, fica aí a critério de vocês. E agora aí na máquina, passar a costura prendendo aqui esses tirantes. Fizemos aqui, coloquei aqui os tirantes. Agora, pessoal, nós vamos começar a montar o anel da nossa bolsa mochila. Eu passei para vocês aqui a medida de 52 centímetros de comprimento, mas vocês vão perceber na hora de montar que essa medida ela está aumentada e é proposital, tá? Vocês vão medir o tamanho do fole na hora que vocês estiverem montando aí a bolsa mochila de vocês. Eu já expliquei aqui em outros vídeos por que eu prefiro passar uma medida a mais, né? Para não correr o risco de eu passar uma medida que deu certo aqui para mim e de repente não dá certo aí para você. Então é melhor te passar uma medida a mais para que você possa refilar de acordo aí com a sua bolsa mochila. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, é pegar o direito do meu fole e posicionar sobre o direito aqui do meu canal do zíper. E outra coisa, pessoal, pode ocorrer de o seu canal do zíper ficar um pouquinho mais estreito do que o seu fole. Se isso acontecer, depois que você tiver montado o anel, você pode refilar o seu fole para que eles fiquem exatamente do mesmo tamanho, tá? Por que isso talvez ocorra? Com a forma de colocar o zíper, né? Às vezes tem gente que coloca o zíper mais juntinho, às vezes coloca mais afastado, né? O pé calcador da máquina, né? Quem estiver costurando uma máquina doméstica, o pé calcador é um pouquinho mais larguinho, na máquina industrial é um pouquinho mais estreito. Então tem todos esses fatores que podem influenciar. Mas se isso acontecer, é só refilar aqui o fole e vai dar tudo certo, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, direito do meu fole com o direito do meu canal do zíper e vou passar uma costura aqui prendendo. Agora, o que eu faço? Eu vou achar aqui o meio do meu canal do zíper. Eu poderia ter feito isso antes, tá? Acabei esquecendo. Vou fazer aqui, ó, achar o meio do canal do zíper, ó. Prendi só uma parte aqui. Vou pegar o meu espelho referente à frente e vou medir aqui como que vai ficar esse anel, tá? Vou começar colocando o meio do meu canal do zíper aqui no meio, na parte de cima. Vou prender tudo com clipe pra gente ver qual vai ser o tamanho certinho do fole. Olha só, prendi tudo aqui com clipe, ó.
E agora, nessa parte aqui que eu não havia costurado, o que que eu faço? Então, eu vou pegar aqui o meu fole, vou sobrepor o meu canal do zíper, vou respeitar aqui no meu canal do zíper a parte que eu vou costurar, né, o espaço para costura, e vou fazer isso também aqui no fole, né? Então, eu vou colocar, posicionar um sobre o outro, e aí eu vou ver qual vai ser o excesso aqui que eu vou tirar. O meu ficou, vou tirar só um pouquinho mesmo, tá? Então, eu já marquei aqui, ó, e agora eu vou tirar este excesso aqui, ó. Então, eu deixei o espaço para costura do fole e aqui embaixo tem o espaço para costura no canal do zíper. E o excesso aqui eu vou tirar, vou refilar, tá? Então, aqui, pessoal, ó, já refilei o meu fole, já refilei o forro do meu fole. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui a costura, ó. Lembra aquela parte que eu comecei a costurar, a primeira parte que eu costurei? Então, vou pegar aqui o meu forro e vou posicionar aqui, ó, o direito do forro sobre o avesso aqui do canal do zíper, bem certinho, e vou na máquina passar uma costura aqui. Ó, passei a costura. Agora eu vou pegar a outra parte, a outra extremidade do meu fole e vou posicionar aqui, ó, com o meu canal do zíper. E vou na máquina passar a costura. Passei a costura, agora eu vou pegar outra extremidade do forro e vou posicionar da mesma maneira, o direito do forro sobre o avesso aqui do canal do zíper, dessa maneira, e vou passar uma costura. Prontinho, vou tirar esse excesso do zíper e vou selar meu zíper. Ó, feito isso, agora eu vou virar aqui lado certo e vou passar uma costura aqui em toda a volta, unindo, né, a parte do tecido que tá estruturado com o forro. Vou refilar aqui esse fole, que ele ficou um pouquinho mais largo que o meu canal do zíper, mas eu vou refilar ele para ficar tudo igual. Ó, então eu já refilei, o anel tá quase pronto, agora eu só vou rebater uma costura aqui e uma costurinha aqui. Agora eu vou pegar, vou encontrar aqui essas costuras que eu acabei de fazer, ó, vou fazer dessa maneira aqui, ó. Colocar um clipe aqui e vou colocar um clipe aqui. E agora eu vou encontrar o meio aqui da parte de baixo e aqui da parte de cima, ó. Reencontrar o meio aqui da parte de cima. Aqui eu já tinha feito. E vou fazer desse lado aqui, ó. Prontinho, já fiz o nosso anel, já está pronto, agora é unir o anel aos espelhos. Agora nós vamos unir o anel com os espelhos. Eu vou começar fazendo isso com a parte da frente da nossa bolsa mochila. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou posicionar o direito aqui do meu canal do zíper, o meio, né, do meu canal do zíper com o meio aqui, ó, do espelho da parte da frente. Já vou posicionar o meio da parte de baixo aqui com o meio da parte de baixo. E agora é unir tudo, né? Extremidade com extremidade aqui com o clipe. Prendi tudo, olha só. Por isso que é importante a gente fazer aquela medição do fole, né? Bem certinho,
para esse momento aqui, gente, ó, tudo se encaixar, ficar tudo certinho. Olha só que bacana. Agora é passar uma costura aqui em toda a volta, unindo esse espelho com esse anel. Costurei a primeira parte. Olha aí, pode até desvirar para ver se tá tudo certinho, se essa parte aqui do arredondamento ficou bem feitinha, se ficou tudo bonitinho. E agora é pegar aqui a parte de trás, o espelho da parte de trás e prender aqui no anel. Então eu vou repetir o processo, colocar meio com meio, prender tudo em toda a volta e passar a costura. E agora que eu já costurei tudo, nós vamos utilizar o viés, né, para fazer esse acabamento interno. Eu vou utilizar o viés Boneon, mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar o viés feito com o próprio tecido, tá? Então fiquem à vontade quanto a isso. Eu vou utilizar aqui o viés Boneon. Ó, vou pegar o viés Boneon, é bom que ele meio que encaixa aqui, ó. Você pega ele aqui, já encaixa aqui. Quem quiser pode usar o clipe e vai colocando ele sobre toda a extremidade aí da sua bolsinha, tá? Vou fazer isso aqui. E aqui, pessoal, eu prendi aqui em toda a volta da minha bolsa, já selei aqui o finalzinho, ó. E aí eu passo a costura em toda a volta e quando chega aqui, ó, nessa parte aqui, eu pego essa outra parte, dobro e sobreponho aqui e faço o acabamento, tá? Então eu vou passar o viés aqui nas duas partes e trago ela prontinha pra vocês. Já coloquei viés nos dois lados, agora é desvirar. Desvirei a nossa bolsa mochila, olha só, gente, que coisa mais linda que ela fica. Já posicionei aqui, ó, a alça para ela funcionar como mochilinha. Lembrando, pessoal, que o tamanho da alça aqui, ele é variável. Você pode colocar uma alça maior, né? Depende muito aí da altura da sua cliente. Então, ao invés de fazer com 1,40 m, pode fazer com 1,70 m. Assim, vai depender aí da altura da sua cliente, de como ela gosta de utilizar a mochila, tá? Então, isso aqui é variável, como eu falei pra vocês. Então, eu coloquei ela aqui como mochilinha. Olha só que linda, gente, que fica. E para funcionar como bolsa transversal, é só tirar aqui, ó, a alça e colocar aqui nas laterais. Lembrando que tem aula aqui no canal onde eu ensino a fazer a regulagem da alça, tá? Então, é uma alça transversal normal. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E olha só, ela como bolsa transversal, gente. Olha só que linda, né? Realmente é um projeto que eu gostei bastante de fazer. E eu espero que vocês também tenham gostado, que vocês façam. E quem fizer, não esquece de marcar o perfil do Ateliê Toda Mimosa, porque dessa forma eu consigo ver e consigo também repostar o trabalho de vocês lá no story do Instagram, tá bom? Pessoal, muito obrigada por terem assistido a mais essa aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa e a gente se vê no próximo vídeo.